defende Estado, porque você não tem devido processo legal quando existe um Estado. Porque em vários casos o Estado é réu e juiz, ou acusador e juiz. Eu vou ter uma disputa tributária contra o Estado, que vai ser julgado pelo Estado, por um juiz pago pelo Estado. Ou sei lá, o Estado acha que você ofendeu ele. Ah, eu acho que não. Ele faz a lei. Isso é devido processo legal? Certo? Mas a gente quer ter a instituição do devido processo legal dentro do libertarianismo e o ponto dele não é convencer o bandido de que ele estava errado. Porque às vezes as pessoas fazem uma objeção ao libertarianismo dizendo assim, ah, mas você poderia ter um julgamento não capistão, e acontece tudo e condena, e o ladrão vira lá e fala, eu não estou convencido, eu não reconheci a legitimidade desse tribunal para me punir. A resposta correta do libertarianismo a isso é, tua opinião não interessa, você é o criminoso. A importância do devido processo legal é você deixar de maneira transparente e clara dentro de um processo bem feito para toda a sociedade de que quando você for dar sua mão na cara de quem merece, você tá certo em fazer isso. Esse é o ponto inteiro da ideia aqui. Porque você estaria justificado de fazer isso em legítima defesa no caso de um assalto, por exemplo. Você está sendo assaltado, alguém bota uma arma em você, você tira outra arma e mete 6 tiros no cara. O mundo agora é um lugar muito melhor, o cara mereceu claramente, ele iniciou aquela violência, tudo bem. Ok, temos um caso claro. Agora, digamos que ele fez isso, roubou teu carro e carteira e foi para outro lugar. Você falou, não, então agora eu sei onde tá, digamos, eu tenho um rastreador no meu celular, alguma coisa assim, eu encontrei o lugar, e agora eu vou trazer algum serviço, eu vou ter algum seguro, uma agência seguradora que vai explodir a porta do cara, entrar e pegar tudo de volta. E se eles resistirem, a gente vai meter bala em todo mundo. E tudo bem, justo e definido. Eu acho que ninguém aqui tem um problema com isso. E quem tem provavelmente já largou esse vídeo aqui há muito tempo atrás. Agora, o problema é que se alguém estiver observando isso de fora, você tá passando na rua e vê um monte de gente armada explodindo uma porta entrando, ele pode pensar, escuta, gente, eu não sei exatamente o que tá acontecendo aqui. Talvez eu queira agir em defesa do cara, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá certo ou errado. O ponto do devido processo legal é você falar para essa testemunha durante uma restituição, alguma coisa assim, que não, calma, tá tudo certo, tá aqui o processo, tá tudo registrado, o cara merece mesmo. Isso tudo para explicar que você não precisaria nem que a Choquei ou que o dono ou seus donos lá estivessem na mesma jurisdição do caso acontecido. Bastaria que a vítima apresentasse esse caso a uma entidade jurídica, uma entidade de resolução de disputas, que executa devido processo legal, que isso fosse executado claramente e abertamente, que no caso a Choquei fosse notificada e se escolheu não aparecer, não apareceu porque não quis, o julgamento foi feito corretamente, tá aqui os dados, isso aqui é uma organização respeitada, portanto o laudo dela de que você pode ir lá e executar a pena seria reconhecido. Então, o cara não apareceu, não interessa. Ele não concorda com a punição, não interessa. A família da vítima agora tem o direito de executar a punição como quiserem, seja contra quem cometeu o crime, ou contra entidades que têm propriedades deles. Então, por exemplo, eles poderiam ir para alguma agência bancária que tem esses depósitos, ou cartórios que reconhecem, porque você pode ainda ter um cartório no capistão, tipo uma blockchain, sabe? E falar, tá aqui um reconhecimento de propriedade dos caras, eu tenho essa sentença contra eles, passa pra mim. Esse é o ponto inteiro do processo aqui. Mas Rafael, isso daí exige uma estrutura de sociedade um pouquinho complexa, né? A gente largamente já tem isso. E em boa parte você criar uma sociedade libertária é criar essas instituições, é criar essas redes de conexões de maneiras que você tenha efetiva proteção de propriedade privada, de uma maneira voluntária, de uma maneira sem ter um Estado em cima. Então a gente tem quase um problema de definições aqui, mas eu acho que isso aí está largamente resolvido. O que ainda nos deixa um problema que é o e depois? Que é como que a sociedade cresce e aprende sobre isso. Porque não só você tem a resolução de um caso, obviamente, pro interesse da família da vítima e de quem tá extremamente putaço da cara agora de maneira extremamente justificada, a gente tá se preocupando com o crime agora. Mas a segunda consideração seria, mas como é que a gente evita que isso aconteça de novo? Como é que nós podemos aprender como sociedade, como seres humanos, e criar instituições, soluções que evitem que isso venha a acontecer de novo, e que criem um deterrent, um desincentivo muito forte contra outros indivíduos para dizer o seguinte, mano, daquela vez foi até a primeira vez talvez, mas agora está esclarecido que foi isso, e se alguém mais fizer, vai tomar um meteoro na cara tão gigantesco que... Então não faz.
Libertários aderem muito bem àquela ideia de que crime é um cálculo. Alguém vai calcular quais são os retornos que eu tenho de os retornos financeiros, ou sociais, ou políticos, ou poderes, etc., que eu tenho de cometer um crime, qual é a chance de eu ser pego e qual é a punição que eu tenho. Então, se a punição for gigantesca e a chance de detecção for muito alta, não recompensa o crime literalmente não vale a pena. Se a chance de detecção é muito baixa e a punição é muito baixa, o crime vale a pena, inclusive, largamente é por isso que nós temos criminalidade comum e corrupção no Brasil. No caso, a página tem um grande incentivo financeiro para ter o comportamento largamente decepcionante para a humanidade que a Choquei tem de tudo que ela faz. Porque isso dá a ela alcance que depois ela pode vender com postagens, promoções, etc. e tirar dinheiro disso. É um negócio ali. Inclusive, várias páginas se associam para fazer esse tipo de coisa para ganharem mais alcance e, com isso, poderem depois monetizar esse alcance em venda de patrocínios, produtos, etc, etc, etc. Então, qual que seria a coisa que a gente precisaria fazer como sociedade aqui? Várias, isso daí daria um outro vídeo gigantesco, eu vou só dar uma pincelada aqui, mas a ideia é não reforçar esse tipo de comportamento, não premiar empresas que financiam esse tipo de comportamento, desenvolver estruturas que expõem essas páginas e empresas e premiam bom comportamento, comportamento honesto, boa produção de conteúdo no geral, participar ou cobrar de plataformas que elas tenham alguns padrões disso, como a gente tem hoje dentro do X, por exemplo. Você não pode chegar lá e fazer certas coisas, você não pode chegar lá e fazer certas coisas que são extremamente desagradáveis porque o dono não aceita. Por quê? Porque ninguém quer anunciar aqui se você fizer isso, como por exemplo, sei lá, defender o Hamas. Esse tipo, mesmo que isso não fosse lei, mesmo que isso não tivesse estados, o Elon Musk ainda proibiria esse tipo de coisa porque ninguém quer anunciar numa plataforma que defende terrorismo. Então a ideia é como que nós podemos desenvolver esse tipo de estrutura, como que a gente pode aprender com isso. E nem sempre você vai aprender, seres humanos são muito bons em repetir erros, isso acontece. Agora, por mais que isso tenha suas dificuldades, por mais que isso exija uma complexidade, você quer me dizer que o Estado responderia melhor a isso? Porque qual que é o incentivo aqui? Inclusive a esquerda começou a usar isso como um argumento de por isso que a gente tem que ter o PL 2630 da censura. Então, na verdade, algumas pessoas começaram a usar esse caso para então defender mais poder estatal e mais censura, que no caso quase certamente não teria impedido esse caso e na verdade estaria muito mais agindo para me impedir a fazer essas críticas a Choquei que eu tô fazendo agora ou com todo mundo que criticou, muito provavelmente. Então, o que a gente tá vendo como resposta do Estado é, o cara vai ser punido? Provavelmente não. Poderes estatais podem aumentar por causa disso? Sim. De alguma forma a gente melhorou aqui e isso criou um desincentivo para eventos futuros por parte do Estado? Não. Tá tendo um boicote agora, tá tendo umas críticas muito pesadas a Choquei, pessoas que se associam a ela, pessoas, marcas, etc. Mas não por parte do Estado, isso está sendo feito por parte da sociedade civilizada que entende que isso que eles fizeram é incompatível com a sociedade civilizada. Então, qual foi a capacidade do Estado aqui de reagir a essa situação com os incentivos de maneira correta e criar estruturas e instituições que melhorem a humanidade? Nenhuma! Isso porque o Estado simplesmente não tem incentivo ou vontade de tornar a sociedade melhor. Por quê? Porque ele não serve para isso. Ele serve para parasitar, ele serve para viver do seu dinheiro. Ele serve para explorar as pessoas. O que esse caso aqui tem a ver com isso? Nada. Inclusive, largamente está associado a pessoas que estão próximas desse governo atualmente. Então, qual é o incentivo para executar uma punição aqui ou melhorar esse tipo de estrutura? Então vai ficar por isso mesmo? E aí que mora o argumento que eu quero fazer. Libertários não fingem ter a ideia de que a gente vai prever exatamente como resolver todos os problemas e, além disso, o problema de quando você está resolvendo coisas teoricamente, no hipotético, é que alguém pode falar assim, mas eu acho que não vai funcionar. E você vai fazer o quê? Ou eventualmente você vai ter o problema do meteoro, né? Que eu falo, você vai resolvendo um problema teoricamente, alguém fala, não, tá, mas digamos que a Choquei estivesse fazendo isso enquanto está caindo um meteoro durante o Covid e uma inundação e a Rússia invadiu o Brasil. E daí você ficaria meio, eu não sei, tá vendo? Então, claramente, o libertarianismo está refutado e a gente precisa de um Estado para evitar todos esses problemas, certo? Esse tipo de argumentação acontece. Então a gente não está falando de como resolver esse problema teoricamente. O ponto aqui é que nós libertários entendemos que indivíduos têm a capacidade, e se eles quiserem, eles podem aderir à responsabilidade moral de criar as estruturas, de criar as respostas a isso e tentar resolver esse problema.
várias soluções podem não funcionar, mas a ideia de libertários é que cabe a cada um de nós que quer que a sociedade seja melhor, se quiser, assumir a responsabilidade de fazer isso e poder criar coisas, inovar e com isso avançar essa estrutura de ordem que é a sociedade ao nosso redor. O Estado, do outro lado, vai olhar para isso e falar: o que eu ganho? Nada. Então morro. Veja bem, políticos vão sempre responder aos incentivos políticos. O que políticos ganham resolvendo esse problema? Nada. Inclusive é um cara que está muito mais aliado com o poder atual, então o que eles vão ganhando atrás disso? Nada. Inclusive, a grande força de Estado por trás disso está sendo usar essa morte para então ganhar mais poder estatal, mais poder político para censurar suas opiniões. Então, mesmo que você tenha críticas ou resistências ao libertarianismo, qual dos dois você prefere que esteja encarregado de resolver esse problema, ou qual dos dois você acha que tem a maior capacidade de tornar a sociedade melhor daqui a 20 anos, fazendo esforços em resolver isso e criar instituições, criar soluções e tudo mais? É um comparativo aqui nesse caso, eu acho que não é muito mais um caso de absolutos, mas muito mais um caso de pensar assim, quem faz com que a sociedade seja melhor? Ou se a gente tem uma sociedade hoje que minimamente funciona, isso é por causa de políticos ou apesar deles? Novamente, desculpa que o vídeo ficou muito longo, eu não tive tempo de fazer mais curto, eu quero avançar gravações aqui porque eu quero viajar para ter férias, porque ano que vem vai ser, meu Deus, caos na minha vida. E tem uma obra rolando aqui do lado, então se sair uns barulhos aqui, desculpa, eu acho que o meu microfone mata a maior parte, mas eu realmente não sei. Enfim, algumas recomendações de leitura estarão na descrição por este vídeo, é isso.